Nós estamos expondo o livro de Gênesis e nós iniciamos o prólogo do livro, né, que é o relato da criação de Deus, em 6 dias. Agora, nesses 6 dias, como é que Deus trabalhou? Os irmãos lembram como é que Deus separou o seu trabalho nesses 6 dias de criação? Em 2 fases. Os irmãos lembram como é que estava a terra? A terra era sem forma e vazia. Então o que que Deus fez? Deus, ele separa a criação em 2 fases. Na primeira fase, ele pega essa terra que está sem forma e ele dá forma. Na segunda fase, ele pega essa terra que está vazia e ele preenche, tá? Então, nessa primeira fase, que é do dia 1 até o dia 3, nós vemos que Deus, ele traz forma à terra. Ele dá a luz, ele cria a luz, ele separa o firmamento, ele separa as águas de cima do firmamento e as de baixo, ele faz a porção seca, ele cria as árvores e a relva, e então nesses 3 primeiros dias, a terra passa a estar formada, ele traz forma a essa terra. A segunda fase, que vai do dia 4 até o dia 6, então Deus, ele passa a preencher essa terra vazia. No 4º dia, ele preenche o firmamento, com o sol, a lua e as estrelas, né? No 5º dia, ele preenche os mares com animais marinhos, preenche os céus com as aves. No 6º dia, ele preenche então a terra seca com animais selvagens, animais domésticos. E Deus também faz o homem. Então, os irmãos percebem, né? Que Deus, ele não simplesmente criou aleatoriamente. Ele tem uma estrutura, ele tem uma harmonia, ele tem uma idealização na maneira como ele trabalha. A ponto de Provérbios 3,19 dizer que a terra foi criada pela sabedoria de Deus e com esse seu entendimento os céus são formados. Então nós estamos diante de um Deus sábio, organizado, harmonioso, que traz estrutura com beleza e que ele nos ensina como nós deveríamos trabalhar. Nós já completamos a primeira fase, nós já terminamos até o 3º dia da criação. Hoje nós vamos iniciar então a segunda fase. Como é que Deus passa a preencher a terra que está vazia? E nós vamos ler apenas o relato do 4º dia, quando Deus preenche os céus com o sol, a lua e as estrelas. Vamos abrir Gênesis 1, verso de número 14. Gênesis 1, a partir do verso de número 14. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. Fez Deus 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e houve à tarde e amanhã o 4º dia. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Se eu fosse trazer um título para a nossa mensagem de hoje, o título seria Guerra de Cosmovisões. Guerra de Cosmovisões. Eu havia dito para os irmãos que à medida que nós vamos avançando no estudo de Gênesis, principalmente os dias da criação, algumas verdades que são importantíssimas para nós, vai sendo revelada para nós, tá? Nós já falamos de 2 dessas grandes verdades. A primeira delas, quando nós falamos da criação da luz, nós enfatizamos que a palavra de Deus, ela é suprema na criação. Por meio da sua palavra, Deus cria todas as coisas e por meio da sua palavra, ele a sustenta. A palavra de Deus, ela é aquilo que é supremo no relato da criação. Você vai encontrar isso em todos os dias. A segunda grande verdade que nós aprendemos na última mensagem é que Deus, ele dirige a sua criação. A criação não aconteceu simplesmente do acaso. Pelo contrário, a Bíblia nos apresenta um Deus que dirige a sua criação com soberania, com propósito e com sabedoria. Isso é o que a Bíblia nos apresenta sobre Deus. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos da sorte, um aborto do universo. Pelo contrário, o Deus que criou os céus e a terra, ele dirigiu a criação e colocou um propósito sobre as nossas vidas. Isso nós vimos na última mensagem. São 2 grandes verdades de Gênesis, mas agora nós vamos para uma terceira grande verdade. E nós estamos agora diante do 4º dia da criação, que na verdade esse dia de toda a criação, ele é o dia mais polêmico e ele é um dos dias mais gloriosos.
Por que ele é um dia dos mais gloriosos? Porque nesse quarto dia é o dia que Deus cria o sol, a lua e as estrelas. É o dia que Deus cria as bilhões de galáxias que nós temos no universo. É o dia que Deus cria a glória enorme que o nosso universo apresenta. A Via Láctea, as galáxias, os planetas, a supernova, tudo isso é criado no quarto dia. O universo é tão grande que é espantoso. Mas sabe o que é mais espantoso? É a maneira como Moisés traz a narrativa. Pararam para perceber isso? Se você for um cientista cristão, provavelmente quando você lê Gênesis 1, você vai se decepcionar na maneira como Moisés descreve algo tão grandioso, que é o universo, os planetas, as galáxias, as estrelas, e ele descreve de uma forma tão singela. Ele não dá nem nome ao sol. Ele fala o luminar maior, o luminar menor. E Deus também fez as estrelas. Por que ele faz isso? Por que ele trata esse dia de forma diferente dos outros dias até então? Sabe por quê, irmãos? Lembre-se, qual é o propósito de Moisés aqui? O objetivo de Moisés, quando ele escreveu o livro de Gênesis, a mando do nosso Senhor, foi educar os filhos de Israel para saber quem é o nosso Deus. E para que eles pudessem adorar a Deus por tudo aquilo que Ele é e pelo que Ele fez. O que Moisés queria dizer para Israel era o seguinte: olha, o Deus de Israel é o Deus que criou o universo. É como se eu pegasse o microfone, olhasse para as crianças e falasse: crianças, não tem o Deus que nós adoramos no domingo? Esse Deus criou os céus e a terra. É o mesmo Deus. Moisés queria dar a entender essas grandes verdades. Por quê? Porque eles estavam prestes a entrar na terra prometida e encontrar povos, nações que estavam afundadas numa idolatria e paganismo. Eles estavam saindo do Egito, que já era uma nação afundada em paganismo, com falsos deuses, com grandes teorias mentirosas sobre as divindades, e eles estavam entrando em uma nação na terra prometida, onde eles também iriam encontrar povos com cosmovisões pagãs, completamente diferentes do Deus da Bíblia. Então, quando Moisés vai educar o povo de Israel, ele precisa deixar claro que o povo de Israel precisa entender quem é o nosso Deus, o que Ele fez, e que eles precisam se agarrar nessas verdades. É por isso que o quarto dia da criação é o dia mais polêmico para a nação de Israel. Sabe por quê? Porque o sol e a lua, eles eram as principais divindades que era adorado no Egito. As principais divindades que era adorado no Egito eram o sol e a lua. O sol era conhecido pelo deus Ra, e esse deus ele era extremamente idolatrado, a ponto de que o Egito passou mais de 20 séculos adorando o deus Sol, que é o deus Ra. Obviamente a agricultura lá no deserto faziam com que eles precisassem depender do sol, e eles viam no sol uma forma de divindade que protegia, que ajudava aquela nação. Da mesma forma eles também adoravam a deusa Lua, que era Tote, se eu não me engano o nome, que eles atribuíam a ela o poder do calendário, o poder dos tempos, a mudança climática, as 4 fases da Lua, Eles olhavam para aquilo como se fossem deuses divinos, a ponto dos faraós representarem algum tipo de ligação com essas divindades. Em outras palavras, se Moisés falasse sol e lua na cabeça dos hebreus, eles iriam se voltar, iriam se lembrar das divindades pagãs do Egito. E aí não é só essa questão. A questão é que para onde eles iam, para Canaã, a maioria dos povos dos cananeus, eles eram completamente entregues às estrelas e às adivinhações dos astros. Eles acreditavam que existia algum tipo de poder nas estrelas que auxiliava na personalidade das pessoas, na vida das pessoas, a ponto deles adivinharem o futuro olhando para as estrelas. Então, aqui está um povo que sempre cresceu vendo cultos ao sol, cultos à lua, iria entrar numa nação onde as principais divindades eram os astros. O que Moisés faz na narrativa? Quando Moisés vai narrar esse dia, diferente dos outros, Moisés nem sequer nomeia esses astros. Ele passa por cima. E a linguagem de Moisés realmente é essa. O objetivo deles é o seguinte: olha, aquilo que vocês viram como divindades são meras criaturas de Deus. São apenas luzeiros. Luzeiros que Ele criou para governar o dia, para governar a noite. Eles nem sequer merecem ser
nomeados, não merecem necessitados. E é por isso que Moisés, ele trata essa visão desses deuses de uma forma apologética. A ideia é, a criação, ela não apenas nos ensina sobre o Deus que nos criou, mas o objetivo de Moisés é corrigir a falsa ideia que as pessoas têm sobre a criação. Ele está corrigindo a visão que eles aprenderam. Eles aprenderam que o sol é uma divindade. O sol não é uma divindade. Ele é apenas um luzeiro que Deus criou. As estrelas, Deus criou, não são nada, não tem poder nenhum. Eles precisam entender isso. E essa é uma terceira verdade que nós temos que destacar nessa série, que é o quê? O relato da criação de Gênesis, ele é apologético. Deus, ele revelou para Moisés com o objetivo de corrigir a visão errada que as pessoas têm da criação. Isso é o que Deus deseja. Deus não quer só dizer para você o seguinte: olha, eu criei os céus e a terra. Não é só isso. O que Deus quer que nós entendamos é o seguinte: olha, eu não só criei os céus e a terra, mas as nações pagãs do mundo, a cosmovisão mundana está completamente errada. E vocês têm que rejeitar. Vocês precisam rejeitar. Quando você olha para esse misticismo, esse paganismo, eu vou falar melhor daqui a pouco, que dão algum tipo de poder ao sol, à lua e às estrelas, rejeite. Agora, quando essas teorias vierem de uma forma mais intelectual, mais inteligente, com grandes nomes científicos defendendo elas, mas se elas não estão de acordo com o relato da criação, rejeite. Nós temos que nos agarrar ao quê? A criação, ao que Deus diz, ao que está na palavra. Portanto, o relato de Gênesis, o objetivo é Deus estar corrigindo a visão errada que a humanidade tem sobre a criação. Deus, ele quer corrigir essa visão errada. E é o que nós mais encontramos hoje. Olha, esse tom apologético, apenas para os irmãos não imaginarem que de alguma forma sou eu que estou colocando, a maioria dos comentaristas, quando eles vão estudar o hebraico desse texto, e vão estudar o contexto, a maioria deles vão dizer a mesma coisa. Moisés aqui está querendo desprezar essas falsas divindades. Olha aí, por exemplo, o que escreveu o doutor Augusto Nicodemos, quando ele vai falar sobre esse texto. Olha o que ele diz. Augusto Nicodemos: não sei se o leitor percebeu, mas diferentemente do que aconteceu antes, Deus não dá nome aos luminares. Por isso Moisés simplesmente refere-se a eles como luminar maior, menor e estrelas. E pronto, isso é tudo. Nos dias anteriores, Deus deu nome às coisas que criou. Agora ele as cria, mas não as nomeia. A razão talvez seja porque o sol e a lua eram as principais divindades adoradas no Egito. Ra era o deus do sol, Tote era o deus da lua. Então, talvez seja por isso que Moisés não mencione o sol e a lua na narrativa. E Deus não nomeia os dois, como se dissesse: são meras criações de Deus. Lá no Egito, vocês adoravam coisas que Deus sequer nomeou. Viu? Percebeu o tom apologético de Moisés? Bruce Waltke, que é um grande comentarista no livro de Gênesis, ele falou o seguinte: enquanto nos mitos antigos do Oriente Médio, o sol e a lua são as principais divindades, aqui no relato bíblico, eles são objetos sem nome, designados pelo Deus Criador apenas para servir a humanidade. George Livingstone, outro estudioso, ele destaca que os pagãos adoravam o sol, a lua e as estrelas como deuses e deusas de poder formidável. Contudo, nessa narrativa de Gênesis, esses dois luminares nem mesmo são nomeados. Para finalizar, pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentou: os povos do Antigo Oriente Médio criam, de forma bastante frequente, que as estrelas dirigiam os destinos das pessoas, mas elas, porém, são apenas obras das mãos do Criador. Em outras palavras, por que Moisés não chamou de sol, não chamou de lua? Moisés não chama de sol e lua para desprezar essas divindades, para mostrar que para eles, aquilo que eles adoravam como sendo deuses de grande poder, para Deus eles não passam de lamparinas do universo, não são nada para Deus. Deus é o autor, Deus é o criador, Deus é o supremo, eles não são nada. Ele está desprezando a mitologia e mostrando que a divindade deles, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e a terra, não divide a sua glória com ninguém. E isso é muito importante. Percebe, irmãos, que em Deuteronômio, e eu vou pedir para os irmãos abrirem lá,
Abre em Deuteronômio capítulo 4. Os irmãos vão perceber que nos últimos discursos de Moisés, antes de morrer, o livro de Deuteronômio são as últimas mensagens de Moisés antes de morrer. Moisés ele vai utilizar o quarto dia da criação justamente para evitar que a nação de Israel se dobre diante da idolatria. Vou pedir para algum irmão ler Deuteronômio capítulo 4, verso 14 ao 20. Deuteronômio 4, verso 14 ao 20. Quem achou pode ler. Perceberam isso? No verso 14, Moisés diz o seguinte: olha, Deus me chamou para me educar vocês, para me ensinar vocês, para me trazer juízo sobre vocês. E veja, o nosso Deus não é como o Deus das nações, para ele ser adorado por meio de imagem do céu, da terra, debaixo da terra. E muito menos para vocês se dobrarem às estrelas, o sol e a lua. Olha o verso 19, olha o que ele diz: não levante os teus olhos aos céus, quando vires o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, seja impelido a se adorá-los, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Em outras palavras, não adore aquilo que Deus fez e distribuiu para todas as nações. Isso não é um Deus do Egito. O Egito não tem o sol como a sua divindade, como se fosse um patrono daquela terra. Não, o sol é uma criação de Deus, que Deus distribuiu para todas as nações, não para uma nação específica. Não se dobre então diante deles. Moisés, ele vai ser mais contundente lá na frente. Abra agora no capítulo de número 18. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14. Mais um irmão pode fazer a leitura. Deuteronômio 18, verso 9 até o 14. Agora preste atenção como ele vai lidar agora nesse relato. Amém. Agora de uma forma mais clara. No capítulo anterior que nós lemos, Deus está dizendo: olha, eu tirei vocês do Egito, eu não quero que vocês adorem sol, lua e estrela, não quero. Nesse capítulo ele está sendo mais claro, diz o seguinte: olha, as nações que vocês vão encontrar, você vai encontrar pessoas que são feiticeiras, bruxas, encantadores, pessoas que adivinham baseado no tempo, naquilo que eles veem, na astrologia. Eu não quero que vocês sejam da mesma forma, porque eu abomino esse tipo de coisa. A palavra abominar aqui não tem a força que nós encontramos hoje, né? Atualmente a gente usa a palavra odiar, mas a palavra abominar no hebraico é pior do que odiar. Como se Deus tivesse nojo, um ódio profundo daquelas pessoas que adivinhavam baseado nos astros, naquilo que eles viam no céu. Por que, irmãos, que Deus é tão contundente em relação a isso? Por que Moisés traz essa nota apologética quando ele vai tratar do sol apenas como o luzeiro maior, a lua o luzeiro menor? Porque nós temos um problema muito sério, que é atribuir poder, atribuir aspectos da divindade às coisas que Deus criou. Não pense que isso é uma guerra de cosmovisão de 4.000 anos atrás, não. Nós temos aqui no Brasil pessoas que olham para o sol e a lua, as estrelas, e atribuem algum tipo de poder sobrenatural a elas. Quer ver? Apenas ler umas estatísticas para os irmãos terem ideia do que eu estou dizendo. Desde a segunda metade da década de 60, ou seja, 1960, houve um intenso aumento na popularidade da adivinhação ou predição entre os jovens por toda parte do globo. A adivinhação é uma prática oculta na qual uma pessoa prediz eventos futuros ou obtém conhecimento secreto a respeito da personalidade e vida de alguém. Os métodos populares de adivinhação são astrologia, cartas de tarô, leitura de mão, consultas psíquicas, práticas mediúnicas, mesas de Ouija, aquela mesa branca, né? Aqui no Brasil, claro, o mais famoso disso aqui, dessas práticas, é a astrologia, né? A astrologia. No Brasil, 4 em cada 10 brasileiros acreditam em signos. Olha aí, cerca de 40% dos brasileiros acreditam em signos como guias espirituais, segundo uma pesquisa, evidenciando a relevância do tema. Há um grande interesse com milhões de busca por horóscopo no Google, indicando que muitos brasileiros buscam entender seu signo ou de outras pessoas. Em outras palavras, né? 40% da nação brasileira, 40%, e principalmente no meio dos jovens, as pessoas acreditam que
Baseado na astrologia, dependendo do dia que ela nasceu, as estrelas, o cosmos, influencia a sua vida com algum tipo de personalidade, algum tipo de predição futura, né? É claro que nós sabemos o que são signos, né? Levanta a mão aqui os irmãos que são do signo de Touro. Quer levantar? Não, mas eu sei que você sabe que você já pesquisou o seu signo, já? Já parou para pensar que 40%, quase metade dos brasileiros acreditam em astrologia, leem horóscopo, procuram, esperando sair as revistas, né? Tem aquela revista antiga, a revista de quê? A revista do Bidu, né? Bidu, é isso? Olha, quem vai dizer, foi o Antônio. A revista do Bidu, que as pessoas procuram, para quê? Para saberem até se pode jogar no jogo do bicho. Que dia é hoje? Hoje é mês de Touro, vai dar algum bicho lá. As pessoas são entregues ao misticismo. E cristãos também acreditam nisso. Em algum tipo de misticismo que é entregue a depender do dia que você nasceu. Dependendo da constelação lá. Se você nasceu na constelação de Libras, você é um libriano, né? Então, seu dia vai ser assim, tal, tal e tal. Gente, isso aí é um absurdo. Não somente é um absurdo, mas biblicamente falando é uma coisa que Deus detesta. Atribuir às estrelas uma fonte de revelação própria. Irmãos, é claro, os céus revelam a glória de Deus, mas eles são apenas um meio de revelação, não uma fonte. Deu para entender? E a astrologia é furada. Apesar das pessoas acreditarem nisso, é furada. Eles acreditam que, dependendo da constelação, você não sabe como é que funciona a astrologia? É assim. Existem mais ou menos, eles dizem, 12 constelações. Nós sabemos que são 13, né? Mas se você nasceu na 13ª, é porque você não tem personalidade. As 12 constelações, eles colocam cada mês do ano uma constelação. Então, se você nasceu no mês de novembro, você é o quê? Quem nasce em novembro é o quê? Vocês estão se escondendo, eu sei, né? Estão fingindo tudo que não sabem. Quem nasce em novembro, enfim, é uma constelação lá. Se você nasceu nesse dia, pronto. A partir daí, tem como você saber como é que vai ser a sua vida amorosa, sua vida financeira, como é que vai ser seu mês. Isso é uma furada tão grande por vários motivos. Um dos motivos não existe 12 constelações apenas, são 13. E sempre, antigamente, isso aí na época dos gregos, eles já sabiam. Por que botaram 12? Apenas para caber dentro do calendário dos gregos. Foram os gregos que colocaram 12 constelações, mas são 13, não são 12. Outra coisa, eles colocam um mês para cada constelação. É outro erro. Existe constelação que dura mais de um mês. Existem outras que duram poucos dias. Então não existe esse negócio que cada constelação é um mês completo. Isso é furada, tá? Nasci no mês de abril, é um signo, não tem nada a ver. Provavelmente só no mês tem 2 constelações. Ou seja, a ideia de Moisés era combater esse tipo de adivinhação. Era combater esse tipo de ideia de pessoas que acham que o sol, a lua e as estrelas influenciam alguma coisa na sua vida. E biblicamente falando, digo para os jovens, principalmente para os adolescentes, que talvez estejam descobrindo essas coisas agora na escola, não é? Isso é pura mentira, tá? Não só é pura mentira, como Deus, ele detesta esse tipo de coisa. Vamos para Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47. Pedi para algum irmão ler o versículo 13 até o verso de número 13 e 14 apenas. Você está cansado de tanto ouvir conselhos, que se levantem agora os que dissecam os céus e ficam os astros, os que em cada lua nova predizem que há de vir sobre você, que eles ajudem. Eis que serão como palha, o fogo se queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se acenda. Pesado, não é? Mas é isso. Por trás desse desejo por adivinhação se esconde uma incredulidade, uma idolatria, uma ideia errada sobre a criação. Deus não deu esse propósito. E não engane-se, os irmãos, nós estamos vivendo uma guerra de cosmovisões. Se não a astrologia, outras formas de pessoas criarem ideologias, criarem teorias acerca das criações, da criatura, e atribuir poderes mágicos que não existem. A ideia de Moisés é deixar claro, eles não são nada, esses não são nada diante de Deus. Vamos voltar para a gente agora, para a gente encerrar.
Vamos encerrar então. A pergunta que nós podemos fazer agora é o seguinte: quais armas nós devemos usar nessa guerra de cosmovisões, em um mundo onde existem tantos mitos, tantas teorias, tantas mentiras sobre a criação, sobre a criatura, sobre o próprio Deus? Como é que nós vamos lidar com isso? Moisés utiliza duas armas aqui para lidar com o paganismo, com a idolatria, com o misticismo. Ele usa duas armas. A primeira arma está bem no começo, verso número 14, quando ele fala: e disse Deus. A primeira forma de nós rejeitarmos o misticismo é por meio da revelação de Deus. A maneira como Deus fala, o que Ele diz. Deus não pode mentir. Então o que Ele diz na sua palavra é uma verdade absoluta. A revelação de Deus não compete com falsas teorias, não compete com esse misticismo. Se eles creem de uma forma, mas Deus diz outra, nós nos agarramos à revelação. O que importa é o que Ele diz, não o que eles falam lá fora. O que importa é o que Deus fala. Olha como é que Deus chega para Moisés e Deus mostra que essas divindades não são nada. Olha o que Ele diz, verso 14: disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para quê? Aí Deus dá três propósitos. Primeiro, para dividir o dia da noite. Segundo, que sejam por sinais e para estações e para dias e anos. Terceiro, que sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. Deus revela para Moisés que essas luzes têm propósito. Mas quais são os propósitos que Deus dá para aquilo que Ele criou? Apenas três. Primeiro, o sol, a lua e as estrelas servem para dividir o dia da noite, para separar o dia da noite. Quando tem sol é dia, quando tem lua é noite. O dia foi nos dado para o trabalho, a noite para o descanso. Deus colocou o sol e a lua para isso. Segundo, para nos auxiliar em relação ao tempo, às estações. Por meio do universo, do sol, da lua, das estrelas, a própria rotação da terra, é que existe no nosso mundo a nossa divisão do calendário: dias, anos, primavera, verão, outono. É assim, Deus deu esse papel para eles. Em terceiro lugar, para iluminar a terra. Deus queria trazer luz à terra, simplesmente isso. Em outras palavras, um pouco da revelação de Moisés deixa claro que não existe nada de sobrenatural no espaço. Não existe. Deus deu apenas esses propósitos para o sol, a lua e as estrelas. Não existe um propósito maior. Não existe nada sobrenatural. Não existe um poder divino. Não existe isso. Um pouco de revelação acaba com o misticismo. Sabe qual é o nosso maior problema hoje em dia? Por falta de conhecer a revelação de Deus na palavra, nós caímos no misticismo. Nós caímos nos enganos. Muitas igrejas por aí, por falta de um pouco da revelação de Deus, se enganam com falsas doutrinas, falsos mestres, com falsas ideologias. Talvez você não tenha preocupação nenhuma com a astrologia, mas você tem medo de gato preto? Tem medo de passar debaixo da escada? Tem medo de dar meia-noite? 3 horas da manhã? Depois do filme do Exorcismo, o pessoal tem medo de dar 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã é a hora que o negócio acontece, que a bruxa está solta, não é? Você crê, né? Você tem medo desses misticismos? A grande pergunta é: o que Deus revelou na sua palavra sobre essas questões? Eu me lembro de um rapaz há anos atrás, ele estava desviado, estava afastado da igreja, e ele disse que ele acreditava que a Bíblia não fala tudo sobre o mundo espiritual. Eu perguntei por quê. Porque ele foi numa casa de macumba, e nessa casa de macumba que ele foi, ele viu o Exu Mirim, né? O rapaz incorporou o Exu Mirim. Para quem não sabe, o Mirim é como se fosse um espírito de uma criança, né? Brinca como criança, pede doce, chupa pirulito, sai bagunçando. Mas ele disse que naquela noite incorporou em um dos pais de santo lá, um amigo dele, de infância, que tinha morrido. E ele disse que foi igual, o trijeito, parece que ele mancava, tinha uma marmota lá, que o cara fazia igualzinho a marmotagem dele. A voz era idêntica, dizendo ele, que a voz era idêntica do amigo dele que morreu. E ele fala: irmão Felipe, é incrível, a Bíblia não fala sobre essas coisas, mas o meu amigo estava lá, apareceu lá. Um pouco de conhecimento bíblico acaba com esse misticismo. O que a Bíblia diz? Os que estão lá não podem voltar para cá. Se ele soubesse que Satanás pode até se
transformar num anjo de luz, quanto mais um amigo dele que morreu. Um pouco de conhecimento, de revelação, acabaria com aquele fogo falso. Como é que os mormons acreditam? Vocês acham que Satanás enganam criando falsas religiões só nessa época de Moisés? O sol e a lua têm poder, então vamos criar uma religião do sol. Hoje em dia, nós temos os mormons, que acreditam que um anjo veio até Joseph Smith e apresentou outro evangelho. Se eles lessem apenas a revelação de Gálatas capítulo 1, quando Paulo diz que ainda que um anjo do céu viesse à terra trazendo um novo evangelho, seja considerado anátema. Um pouco de revelação acaba com o misticismo. O problema das igrejas é esse. Quando elas aceitam óleo ungido, vassoura ungida, quando elas aceitam... Tem crente que não sai da igreja que ele congrega, uma igreja herege, porque o pastor disse que se ele sair, ele vai estar amaldiçoado. Se ele lesse Romanos 12, que o papel da igreja não é amaldiçoar, é abençoar, eles veriam que o pastor deles não tem poder para amaldiçoar ninguém. Um pouco, irmãos, de conhecimento acaba com o falso fogo. Um pouco da lenha da palavra. Onde tem a lenha genuína da palavra, o falso fogo não se acende. O fogo estranho não se sustém. Como é que apaga a falsa religião ao Deus Sol? Deus disse outra coisa sobre eles. Não são divindades, são lamparinas, são luzeiros. Deus é quem tem poder, Deus é quem é o maior. Deus, ele simplesmente está ali, supremo. Não são nada. É assim que nós temos que encarar quando nós lemos as escrituras. Mas não apenas isso. Moisés traz agora uma interpretação teológica da criação. Olha agora o versículo de número 16. Verso de número 16. No versículo 14, Deus disse, no verso 16, ele faz: fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Parece uma notinha de rodapé, não é? Tão breve que os cientistas cristãos, quando eles vêm para Gênesis 1, para descobrir o universo, eles lamentam, né? É engraçado ver os cientistas falando desse texto, porque como é que pode? O universo tão vasto, tão grande, o nosso Sol caberia mais de 1 milhão de terra. Só para você ter ideia do nosso Sol. E ele é um anão amarelo no universo, com milhões de galáxias. Como é que esse universo tão grande é descrito dessa forma tão pequena? É porque Moisés não é um cientista. Moisés é um teólogo. Moisés não quer ensinar astronomia. Ele quer ensinar teologia. Esse é o objetivo dele. E veja, não é porque a Bíblia despreza o universo. Basta ler o livro de Jó. A maneira como ele narra o universo, como ele cita as constelações, como Jó narra a grandeza do céu, como os salmos citam a grandeza do universo. É maravilhoso. Então a Bíblia não despreza a grandeza do universo. Mas o objetivo de Moisés aqui é outro. É colocar ele no seu devido lugar. E colocar Deus unicamente no palco, no centro. Ele está interpretando da forma correta. Ele está interpretando o sol e a lua como criaturas. Essa é a nossa segunda arma contra o misticismo nessa guerra de cosmovisão. Interpretar as coisas de forma teológica. Da forma como a Bíblia coloca. Não é apenas conhecer a Bíblia, é interpretar de forma teológica. Por que você vai ter medo de gato preto? Teologicamente falando, foi Deus que fez os animais. Então ele não vai levar azar para ninguém. Por que você tem medo de passar debaixo de escada? Teologicamente falando, as coisas materiais não possuem poder sobrenatural em si mesma. Você sabia disso? Boneca enfeitiçada, boneca amaldiçoada, esses negócios aí, tudo aí que eu fiquei sabendo de uma história, eu vou até contar aqui. O irmão me comentou, eu espero que ele não se aborreça, acho que talvez não. Mas o irmão aqui na igreja me procurou, porque um colega de trabalho dele disse que não dormiu à noite, porque um casal de pastor, um pastor e uma pastora foram lá, e começaram a dizer que a casa dele estava com vários demônios lá. E os demônios estavam alojados, ou de alguma forma ligados aos perfumes do guarda-roupa. Isso aí, o que a pastora falou? A pastora pediu para levar esses perfumes para queimar. Aí ela pegou os perfumes do rapaz e levou, e ela disse que a noite ficou assombrado dentro de casa. Um pouco de teologia interpretado corretamente. Primeiro, ele saberia que não existe pastora, né? Mas em segundo lugar, que não é assim que os demônios agem. Eles enganam, são astutos. Mas essa pastora, será que ela queimou mesmo o perfume, né? Astuta, não foi?
um pouco de teologia, interpretada corretamente as coisas, nós conseguimos lidar da forma correta. O sol, a lua e as estrelas são servas de Deus, mas não é só de Deus, são servos dos homens. E agora é a parte mais espantosa do texto, eu vou concluir com ela. Olha o versículo de número 17. Deus os colocou no firmamento do céu, para o quê? Para dar luz sobre a terra. Não, peraí. O sol e a lua e as estrelas, o universo, o cosmo, só para dar luz sobre a terra? A ideia de Moisés é o seguinte: olha, não é vocês que têm que servir eles, entendeu? O homem não existe por causa do sol, o sol existe por causa do homem. Nós não devemos nos dobrar a eles, eles são apenas servos de Deus para servir a humanidade. A ideia de Moisés é essa: vocês não têm que se dobrar. Deus criou o sol e a lua para nós. Para Jó 23 vai dizer que Deus criou para ornamentar a terra, para nós nos encantarmos, para nós louvá-lo, para nós engrandecermos. O sol é para nós, para o nosso bem, é pensando em nós. Ele continua, verso 18: para governar sobre o dia e sobre a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e houve a tarde e a manhã, o quarto dia. É o contrário, você não se dobra diante do sol. Deus colocou o sol para nos servir. Ele pintou o nosso céu estrelado para nos embelezar, para trazer luz sobre a terra, pensando no homem, a ponto do salmista dizer: Senhor, quando eu olho para o céu, obra dos teus dedos, quando eu olho para a lua, obra das tuas mãos, o que é o homem mortal para que te lembre deles? O que é o filho do homem para que tu se importes? Mas sobre ele, feito um pouco menor que os anjos, o Senhor deu domínio sobre todas as coisas. O sol se levanta para nós, sobre justos e injustos. Quando tentaram endeusar o apóstolo Paulo e Barnabé, eles disseram: não, nós não somos Deus, pelo contrário, o Deus que nós pregamos sempre se revelou a vocês, dando estações frutíferas, trazendo chuva. O sol, a lua, as estrelas que ele traz sobre nós é para revelar o amor dele, a bondade dele. O sol que nos dá saúde, que nos ilumina, a chuva que mata esse calor, não é? Tudo isso foi por amor a nós, por amor a nós. E nós retribuímos como? Louvando a Deus pela obra da criação. É assim que nós devemos fazer. Nós devemos interpretar o mundo à nossa volta, teologicamente. De acordo com a Bíblia, a Terra, teologicamente falando, é o centro do universo. Cientificamente falando, não, mas teologicamente falando, sim. Deus fez tudo isso, por nós. Vamos concluir então, apenas 3 aplicações rápidas. Primeiro, diante desse relato, irmãos, leia a sua Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para você não cair em falsas doutrinas, na astrologia, na falsa religião, no misticismo. Leia a Bíblia. Essas igrejas que enganam os crentes são crentes que não leem Bíblia, porque aqueles que se convertem e leem, saem dessas Babilônias para servirem a Deus do jeito certo. Mas para isso Deus quer que você leia a Bíblia, para que você entenda o mundo à sua volta da forma como Ele criou. É Ele quem dá as cartas aqui, é Ele quem diz como é que as coisas são, é Ele quem diz como é que o casamento é Ele quem diz como é que o homem e a mulher são, é Ele quem coloca o sol, a lua e as estrelas no seu lugar. Mas para isso você vai ter que ler, você vai ter que estudar as escrituras, vai ter que aprender da Bíblia. Para quê? Para que pela revelação da Bíblia você saiba quem é Deus e o que Ele fez por nós. Você precisa conhecer essa revelação. Segundo lugar, perceba a grandeza da misericórdia de Deus ao nos dar o sol, a lua e as estrelas, tendo em vista a nossa vida. Nós devemos louvar a Deus porque nós sabemos que o sol se levantou pela grande misericórdia de Deus. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então louve a Deus cada dia, cada começo do dia. O David, quando ele acorda de manhã, o David fala o seguinte: papai do céu trouxe o sol de novo. De novo, tu gosta? Pai vai orar agradecendo. E é dessa forma, é noite de novo. Então, se tu gosta, vai orar agradecendo. Agradecer ao papai do céu, porque ele está trazendo o sol todo dia. Nós devemos fazer isso. E por fim, ora, se a revelação é importante, se a misericórdia de Deus em nos dar o sol e a lua e a estrela são importantes, então perceba quão mais glorioso é
a pessoa de Cristo, que é a plena revelação de Deus e que é a maior misericórdia de Deus dada a nós. Isso é a melhor parte. A criação é apenas uma ponte, porque Ele vai revelar lá na frente que é a pessoa de Cristo. Ele é a principal revelação de Deus, e Cristo é o maior dom que nós recebemos, o sol da justiça. É nele que nós devemos crer e confiar para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então, encerrando. Que Deus seja louvado. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, diante do relato que o Senhor nos deu da criação, Pai. Senhor, só o Senhor para se importar conosco, para dizer para nós por que o Senhor resolveu fazer o sol e a lua. O Senhor não tem motivos, nem obrigação para dizer para a criatura a razão do que o Senhor fez, ou por que o Senhor criou. Mas Tu assim fizeste na Tua palavra, por amor de nós, para nós não nos iludirmos com o sol e a lua, e não nos encantarmos com a astrologia e tudo mais. O Senhor falou na Tua palavra sobre o Senhor, sobre por que o Senhor fez, para nos dar o conhecimento correto, para que nós possamos sair da criação e caminharmos até o Senhor, que é o Criador. Pai, nós te louvamos porque o Senhor se apequenou diante de nós, para nós entendermos na nossa cabeça finita as razões de um Deus infinito. Pai, nós te louvamos diante da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, Senhor, que o Senhor cubra as falhas da pregação e que o Senhor seja exaltado no coração dos irmãos, para que nós possamos entender a grandeza da revelação da Tua palavra. Que o Senhor seja conosco e que amanhã, ou ainda hoje antes de dormir, nós possamos lembrar que o sol, a lua, as estrelas, o pôr do sol, todo esse cenário belo que o Senhor nos pintou para nós, é fruto da Tua bondade, do Teu amor para conosco. Que nós possamos Te louvar então, Senhor, por toda a glória da Tua criação. É o que nós desejamos em nome de Cristo Jesus, a maior de todas as revelações, a principal de todas as dádivas. Para a glória e honra do Teu santo nome nós oramos. Amém e amém.